Porque a Libertadores está ficando chata. A ver, Brasil se ha hecho tan fuerte y ha sido históricamente fuerte en los que han acaparado completamente y ha estado un brasileño. Desde el 2018 para acá todos han sido finales brasileñas. Para mí sí son inalcanzables los brasileños. El problema es que estamos contra una superpotencia y el resto Han ganado las últimas 5 Copas Libertadores. Y esas A Libertadores sempre foi o torneio mais importante da América do Sul quando o assunto é futebol de clubes. Desde que foi criada, em 1960, a competição serve para definir quem é o grande campeão entre todos os campeões do continente. Se olharmos para a história, dá para dizer que a Libertadores foi dominada por times da Argentina e do Uruguai. Afinal, os 5 maiores vencedores do torneio são desses países. Mas a realidade mudou muito nos últimos anos. O futebol brasileiro não só equilibrou o jogo, como tomou conta da parada de vez. Hoje, a Libertadores é praticamente território brasileiro. Para ter uma ideia, nas últimas 15 edições, só 4 campeões não foram do Brasil. E se a gente olhar para as fases finais, fica ainda mais escancarado. Dos últimos 24 semifinalistas, 16 foram brasileiros. Dá para dizer sem medo que os clubes do Brasil impuseram um verdadeiro reinado na Libertadores. Mas como isso aconteceu? Como o Brasileirão virou a liga mais forte do continente? Como o Brasil dominou o futebol sul-americano? Ou melhor ainda, para deixar isso mais chamativo, como o Brasil se apoderou da América do Sul? Bom, para entender essa hegemonia brasileira, a gente tem que voltar no tempo, lá para o início do futebol internacional no continente. Em 30 edições da Libertadores, os times brasileiros tinham ganhado só 5 títulos. Sim, por mais inacreditável que pareça, até os anos 80, o Brasil não fazia tanto barulho assim na Libertadores. Depois do bicampeonato do Santos de Pelé, na década de 60, só o Cruzeiro, em 1976, conseguiu levantar a taça. Isso acontecia porque, na época, o futebol brasileiro não dava tanta moral pro torneio. Pode parecer estranho, já que o Brasil já era o país com mais títulos de Copa do Mundo e sempre teve craques lendários. Na real, a explicação mais aceita pro baixo número de títulos dos times brasileiros na Libertadores é simples. O torneio não despertava tanto interesse por aqui. Depois que o Santos de Pelé levou o bi em 1963, rolou um fato curioso. A Libertadores de 1966 foi a primeira edição sem nenhum time brasileiro. O motivo? A primeira grande mudança no torneio. Agora, além dos campeões, os vice-campeões nacionais também ganhavam vaga. Isso deixou o campeonato mais longo, com mais viagens e um calendário mais apertado. Os clubes brasileiros olharam para isso e basicamente falaram: pra quê? A grana que entrava com a Libertadores era pouca, então não valia o esforço. Essa falta de interesse continuou. Em 1969 e 1970, de novo, nenhum time brasileiro participou. O torneio simplesmente não era uma prioridade, e alguns clubes até viam ele como um problema. Outro detalhe importante: as primeiras edições da Libertadores eram praticamente uma zona de guerra. O nível de violência no futebol sul-americano era absurdo, com brigas e lesões sérias acontecendo direto. Mesmo nos anos 80, o Zico contou que, numa final contra o Cobreloa, um jogador entrou em campo segurando uma pedra na mão. Sim, uma pedra. Com esse cenário de pancadaria e um torneio que não trazia muita grana, os clubes brasileiros decidiram que, em 1970, ninguém ia disputar a Libertadores. Simples assim. Os brasileiros preferiam se poupar e chegar inteiros para a Copa do Mundo, que acabaram vencendo no México. Para falar a real, a Libertadores, naquela época, não valia a pena para os clubes do Brasil. Era muita viagem longa e cara, risco alto de lesões, e no fim das contas, os prêmios eram bem michurucas. O torneio era tão irrelevante financeiramente que times como o Santos preferiam fazer excursões pela Europa jogando amistosos, porque isso dava mais grana do que disputar a competição mais importante da América do Sul. Mas aí, nos anos 80, as coisas começaram a mudar. Com algumas reformas e o aumento da importância da Copa Intercontinental, que era vendida como título de campeão mundial, os clubes brasileiros passaram a olhar para a Libertadores com mais atenção. Mas a verdadeira virada só rolou nos anos 90, quando o futebol evoluiu tanto dentro de campo quanto no lado comercial. Foi nessa época que os times brasileiros começaram a ganhar mais títulos. Para ter uma noção, nos primeiros 30 anos da Libertadores, os clubes do Brasil tinham só 5 títulos. Aí, nos anos 90, em menos de uma década, já superaram essa marca e levaram 6 troféus. Mas o grande divisor de águas foi 2006. Nessa época, viajar ficou mais barato, o futebol entrou numa bolha econômica e a violência extrema no torneio deu uma diminuída, embora ainda longe do ideal. Além disso, o Brasileirão finalmente se organizou de vez. Antes disso, o futebol brasileiro era um caos total. O sistema para definir o campeão nacional mudava o tempo todo. Cada ano era um formato diferente, o número de times nunca era o mesmo, e chegaram a ter edições com 94 e até 116 times disputando o título. A maioria dos campeonatos rolava no estilo Copa, o que deixava tudo ainda mais bagunçado. Mas aí veio o novo milênio e, com ele, uma organização maior. Em 2001, o Brasileirão adotou um modelo de pontos corridos, que premiava a regularidade ao longo da temporada. E foi justamente em 2006 que esse sistema se consolidou de vez, marcando o começo da supremacia brasileira no continente.
continente. Quando o Brasileirão finalmente se ajeitou e virou o que conhecemos hoje, o formato ficou simples. 20 times, todo mundo joga contra todo mundo, ida e volta, e quem fizer mais pontos é o campeão. Isso mudou completamente a competitividade do futebol brasileiro. Com 4 times caindo por ano, ninguém pode vacilar. Todo mundo tá sempre disputando alguma coisa, seja o título, uma vaga em torneios internacionais ou a briga para não cair. E tem mais, a posição na tabela define quanto dinheiro cada time ganha. O Brasileirão é tão disputado que, depois que a Conmebol aumentou o número de vagas para Libertadores e Sul-Americana em 2016, só 2 clubes por temporada ficam na chamada zona do nada, sem brigar por título, sem vaga internacional e sem risco de rebaixamento. Mas o que realmente faz o futebol brasileiro ser tão gigante é a cultura do esporte no país. O Brasil respira futebol. A torcida aqui é uma das mais fanáticas e exigentes do mundo, e isso faz com que o nível de cobrança e investimento seja absurdo. E tem um detalhe que torna tudo ainda mais louco: o Brasil tem pelo menos 12 times considerados grandes, algo raro em qualquer outro país. Isso significa que quase toda rodada tem jogo de alto nível, estádios cheios e milhões de pessoas assistindo pela TV. Com tanta audiência, é claro que muito dinheiro entra no futebol brasileiro. Junta tudo isso, um campeonato competitivo, torcidas apaixonadas, um mercado gigantesco e um país que é uma das maiores economias do mundo, e o resultado é um futebol que domina a América do Sul. O Brasil tem o maior investimento da Conmebol disparado, e a diferença de grana em relação ao resto do continente explica por que os times daqui viraram reis da Libertadores. Hoje, o futebol brasileiro opera quase como o mercado europeu, só que dentro da América do Sul. Os clubes pagam salários muito mais altos, vendem jogadores por fortunas para a Europa e conseguem montar times que são praticamente imbatíveis no continente. Enquanto os antigos rivais, como o futebol argentino e uruguaio, deram uma queda feia, principalmente o argentino, que ficou bem mais fraco em termos de competitividade, administração e economia, o futebol brasileiro decolou de um jeito que hoje parece inalcançável. O Brasileirão não poderia ser diferente. É a Liga Sul-Americana que mais fatura com a venda dos direitos de transmissão. De 2019 a 2024, só a TV pública pagou cerca de US$ 1 bilhão para transmitir os jogos do Campeonato Brasileiro. Esse monte de grana que circula no futebol do Brasil leva a situações engraçadas, como o fato de que, em 2019, o Flamengo recebeu US$ 55 milhões só pelos direitos de TV. Para comparar, segundo o vice-presidente da Liga Profissional de Futebol da Argentina, Cristian Malaspina, toda a Liga Argentina ganhou US$ 43 milhões em 2021 pelos mesmos direitos. Ou seja, em 2019, o Flamengo faturou mais sozinho com os direitos de TV do que toda a Liga Argentina em 2021. E esse dinheiro que rola no futebol brasileiro tem um impacto direto nos prêmios das competições mais importantes do país, fazendo a diferença entre o Brasil e o resto da América do Sul ficar ainda mais gigantesca. Por exemplo, o campeão da Copa do Brasil leva US$ 14 milhões. E se a gente somar tudo o que é arrecadado passando por todas as fases, o campeão da Copa do Brasil acaba embolsando uns US$ 23 milhões. Já o competidor mais próximo na Copa Libertadores, ou seja, a Argentina de novo, ao ganhar a Copa Nacional do país, recebe uns US$ 140 mil. Ou seja, o campeão da Copa do Brasil fatura 166 vezes mais do que o campeão da Copa Argentina. A diferença entre o Brasil e o segundo colocado é tão absurda que, só o vencedor do Campeonato Paulista, que é um torneio estadual, já ganha mais dinheiro que o campeão nacional da Argentina. Os valores nos torneios brasileiros são tão altos que a Conmebol teve que mudar os prêmios das suas competições internacionais para não perder relevância para os clubes brasileiros. Desde 2015, a Copa Libertadores foi aumentando a grana e, em 2024, finalmente se tornou o torneio que mais paga no continente. Hoje, o prêmio de vencer a Copa Libertadores é de US$ 23 milhões, sem contar os prêmios extras pelas vitórias e pelas fases avançadas. Esse aumento de grana na Libertadores, junto com a glória esportiva que o torneio já tem, fez com que ele se tornasse uma fortuna que os clubes brasileiros cobiçam. E por isso, parece que isso é só o começo da supremacia brasileira no torneio de clubes mais importante da América do Sul.